Acompanhem agora a palestra de abertura, Desafios Atuais na Avaliação da Psicologia, com Roberto Moraes Cruz e Sabrina Guide Valverde. Essa atividade será mediada por Jamir Sardar Júnior. Boa noite, meu nome é Jamir, serei o mediador dessa palestra e apresento agora os palestrantes Roberto Moraes Cruz e Sabrina Guide. Roberto Moraes Cruz é psicólogo, mestre em Trabalho e Educação pela UFBA, doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e pós-doutorado em Métodos Diagnósticos na Universidade de Barcelona, em Medicina Molecular pela UFMG e Epidemiologia, Unifesp. Atualmente é professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em Psicologia e líder do Laboratório Fator Humano, UFSC, e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia e Saúde. É autor de diversos livros e artigos em avaliação psicológica e psicologia do trânsito. É coautor do teste Memória Visual de Reconhecimento e bateria Rotas de Atenção. Muito obrigado por estar aqui conosco, Roberto. Tenha uma boa apresentação. Entendeu? Então eu vou voltar aqui ao ponto que o telefone não estava funcionando. Bom, eu estava iniciando, na verdade, meus cumprimentos ao Conselho Regional de Psicologia, né, por esse evento agora completamente online, o terceiro Seminário Catarinense de Avaliação Psicológica. E em nome da nossa presidente, né, a presidente do Conselho Regional de Psicologia, a Cíntia Bonatti Raif, eu queria cumprimentar todos os conselheiros, né, e toda a gestão que tem feito um trabalho de bastante qualidade hoje em termos de orientação, fiscalização no campo da atividade profissional dos psicólogos em Santa Catarina. Queria aqui cumprimentar a nossa mesa de trabalho, ao psicólogo amigo, né, Jamir Sardar Júnior, que também é organizador e tem trabalhado com bastante afinco na organização, não somente desse seminário, dos anteriores também, e tem uma participação, para quem conhece, bastante importante no campo da avaliação, avaliação psicológica, não somente em Santa Catarina, mas também no Brasil. Queria cumprimentar também a nossa convidada e participando da mesa, a psicóloga Sabrina, aqui, que também vai estar nos blindando aí com algumas interlocuções no campo da avaliação psicológica. Bom, cumprimentando a todos que estão nos ouvindo, eu vou me levantar um pouco aqui para poder comentar alguns aspectos que eu considero essenciais hoje na discussão do que é o tema da mesa hoje, que, na verdade, um desafio que foi proposto para a gente para falar de desafios. Tá? Eu vou tentar abordar esse tema dos desafios atuais em avaliação psicológica de duas perspectivas. Eu vou tentar comentar alguns aspectos, desafios, olhando do ponto de vista da formação e da profissão, e vou tentar associar os desafios a uma oportunidade. Né? Nem todo desafio é um problema, né? Os desafios são problemas, mas também geram oportunidades. Então eu vou tentar iniciar essa minha fala, primeiro apresentando aí meu laboratório, o grupo que eu trabalho na UFSC, que é um grupo bastante interessante, e vocês podem ter acesso às produções dos nossos laboratórios aí pelo site, pelo Instagram, né, pelas outras mídias. Aqui tem bastante coisa interessante, especialmente no campo da avaliação psicológica. Eu vou iniciar com um ponto de partida. Eu acho que nunca é uma pergunta assim, completamente resolvida, completamente solucionada. Eu nem sei, na verdade, se todos os psicólogos que se formam, né, obviamente em psicologia, se eles têm noção da importância da avaliação psicológica no seu processo de formação. Eu diria que o principal desafio hoje, se eu pudesse iniciar essa discussão, é comentar sobre exatamente o desafio que é ter a avaliação psicológica como área, como núcleo fundamental no campo da formação profissional. E em função disso, a gente costuma dizer que psicologia é ciência e profissão, né? E eu também costumo dizer que a avaliação psicológica talvez seja o principal meio, a principal forma de realização da relação entre ciência e profissão. E por que eu estou afirmando isso? Porque a avaliação psicológica continua sendo, em todos os currículos de psicologia, uma área nuclear. Os currículos de psicologia adotam as disciplinas, os conteúdos ligados à avaliação psicológica, na sua fase nuclear, ou seja, no seu processo, seu núcleo comum, no seu processo de formação. Então, ela continua sendo, de fato, um aspecto nuclear da formação dos psicólogos. Por outro lado, todos nós sabemos que a avaliação psicológica não somente é uma área de formação pela produção de conhecimentos na área,
mas também é uma área de aplicação desses conhecimentos. E a gente chama isso de exercício profissional ou profissão, né? Então, ao mesmo tempo que a avaliação psicológica é uma área de produção de conhecimentos, ela também é um campo de atuação profissional. E, de fato, ao fazer isto, talvez a avaliação psicológica seja, nesse sentido, a área que mais liga à produção do conhecimento, que é feita pelo campo da ciência, pelo desenvolvimento de métodos, técnicas, ferramental, né, as ferramentas da avaliação psicológica, e, por outro lado, aqueles profissionais que vão aproveitar esse conhecimento para aplicá-los no seu contexto, nas suas demandas profissionais, e vão utilizar essas ferramentas criadas no campo da ciência, da avaliação, para tomar decisões junto com seus usuários. Então, nesse sentido, eu reafirmando esse ponto de partida, de que eu acho que o principal desafio inicial dessa área é compreender que a avaliação psicológica faz essa ligação entre ciência e profissão. Um segundo desafio importante, e aí tem a ver com o processo de formação dos psicólogos no campo da avaliação psicológica, é o que avaliar, né? Se a gente pudesse olhar o campo da avaliação psicológica, muitos fenômenos do processo psicológico são objetos de avaliação. Para nós, isso não é um problema, né? O problema, do ponto de vista científico, não é um problema, porque nós hoje conseguimos desenvolver conhecimento e métodos para avaliar um conjunto bastante significativo de fenômenos de processos psicológicos. O desafio é relacionado à prática, ou seja, o que avaliar, por onde eu começo. E aí vem o desafio típico de quem trabalha com avaliação psicológica no sentido aplicado. É o que avaliar, o que é mais importante, por onde eu começo, né? Eu acho que são as perguntas de tanto de alunos dos cursos de psicologia, quanto de profissionais já formados em psicologia. Qual demanda é relativa à avaliação psicológica? Será que toda demanda de psicologia merece processo de avaliação psicológica? Qual a finalidade desse processo de avaliação psicológica? Em que contextos eu posso realizar processo de avaliação psicológica? Bom, dito isto, eu diria que temos 3 dificuldades, então, para superar relacionadas a esses desafios da relação da formação com o exercício profissional. O primeiro desafio, acho que é conhecido por todos, que é uma necessidade de superar um problema relativamente antigo, que é desenvolver a comunicação escrita científica. Anteriormente, aqui na mesa anterior de abertura, a psicóloga Mariana Nora estava se referindo de que um dos maiores processos, a quantidade de processos éticos, né, de infrações éticas cometidas em relação aos conselhos, não é só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, estão relacionados à documentação psicológica, indicando que ainda temos problemas na escrita científica, né? Os psicólogos têm uma formação de desenvolvimento de habilidades muito conhecida pelas habilidades de se expressar, de falar, mas talvez pouco conhecida pela capacidade de escrever o que compreende, o que conhece e o que fala. Isso significa desenvolver a linguagem científica. Eu acho que é um desafio importante, e a avaliação psicológica é uma área que necessita muito desse lexo científico, ou seja, toda a racional da avaliação psicológica depende do que você conhece, dos recursos que você conhece, usa para conhecer, e da sua capacidade, obviamente, de escrever o produto desse conhecimento, ou seja, aplicar o conhecimento, usar os melhores instrumentos válidos, confiáveis, atualizados, mas produzir aí toda a documentação psicológica que está relacionada com os resultados de uma avaliação psicológica. E isso continua sendo, de fato, um desafio a ser superado no campo da avaliação. De outra maneira, eu diria que um outro grande desafio do campo da avaliação psicológica é entender o seu papel. Talvez não seja muito claro para as pessoas que a avaliação psicológica é um conjunto de processos e procedimentos que são utilizados para compreender. Tá? Compreender o quê? As condições e as habilidades das pessoas. Isso significa atender a demanda de usuários, sejam eles usuários individuais, institucionais, grupais, familiares, etc. Então, a primeira grande finalidade da avaliação psicológica é compreender. E por que a avaliação psicológica nos ajuda a compreender essas condições e habilidades psicológicas? Porque se eu compreendo, eu aumento ou melhoro a minha capacidade de intervenção. Você pode intervir sem compreender. Você pode intervir sem avaliar. Não tem problema, só aumenta o erro. Mas a função da avaliação psicológica é aumentar o grau de compreensão, e esse grau de compreensão ampliado vai aumentar a sua capacidade de intervir com mais eficácia, eficiência e efetividade. Ou seja, há uma grande possibilidade de que essa compreensão, por meio de métodos de avaliação, te ajude a melhorar, aperfeiçoar essas próprias condições e habilidades avaliadas. Ou seja, no final das contas, a avaliação psicológica, ao servir à intervenção, ela vai responder a um conjunto de necessidades e com base na relevância, obviamente, social, específica, pessoal, que isso possa ter no contexto dos usuários da avaliação. E por que é importante intervir? Né? Porque a gente intervém em psicologia para mudar, né? Para fazer com que as pessoas tomem as melhores decisões, que resolvam seus problemas. Então, no final das contas,
Avaliar para compreender, compreender para intervir, intervir para mudar. No final das contas, nós estamos cumprindo o ciclo do que todo psicólogo precisa prestar atenção no seu processo de formação. Na verdade, por que nos formamos psicólogos, né? Para compreender, para intervir e para mudar. É isso que é a base da nossa formação. E a base de todo esse processo são os processos de avaliação. Porque uma vez alterando essas condições e até mudando essas condições, você retorna à condição de continuar avaliando esses processos. Então eu diria que a avaliação psicológica, tautologicamente falando, ela é o início e o fim de um processo de investigação, intervenção e mudança, né? Por outra maneira, também é importante, eu diria que um outro grande desafio, e é sempre atual esse desafio, é compreender a diferença entre a avaliação psicológica realizada para fins clínicos e a avaliação realizada para fins não clínicos. Isso me parece ainda uma fonte de confusão muito importante, porque quando os psicólogos realizam avaliações psicológicas na prática, e são os mais variados tipos para mais diferentes demandas, nem sempre fica claro que algumas avaliações psicológicas não têm finalidade clínica, ou seja, não parte de demanda, não parte de queixa, não parte de condição clínica a ser investigada. Isso, às vezes, se transforma em um problema de investigação, de uso de recursos, a Sabrina sabe muito bem disso, que trabalha muito bem com isso, e de construção de uma redação, de uma linguagem sobre o que foi compreendido a partir desses recursos e a própria elaboração do documento resultante, né? Que não responde à finalidade clínica, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente tem lá avaliações psicológicas que a gente chama no campo da avaliação compulsória, né? Que são avaliações psicológicas para fins não clínicos, né? E nunca e ainda se tem confusão, né, sobre avaliação psicológica em processos seletivos, públicos ou privados, avaliação psicológica no trânsito, avaliação psicológica para porte de arma, avaliação psicológica em todos esses campos que nós chamamos de compulsórios, é que não tem finalidade clínica, boa parte deles. E isso se confunde muitas vezes quando você deve construir um conhecimento obtido a partir dos recursos psicológicos aplicados nessas duas configurações, que é diferente de uma avaliação neuropsicológica para fim clínico, uma avaliação neuropsicológica para pré-cirúrgico, por exemplo, né? Uma área que o Jamir conhece muito bem, uma avaliação psicológica em que há uma condição clínica prévia, uma queixa clínica, e você precisa levantar a hipótese, confirmar a hipótese ou até negar a hipótese inicial, construindo um raciocínio clínico que derive uma compreensão daqueles casos concretos. Me parece que ainda esse é um desafio que nós temos, não somente na formação, mas no exercício profissional. Por outro lado, eu vou usar uma metáfora aqui no canivete. Né? Depois de muito tempo ensinando e praticando nesse campo, o que eu posso, assim, de certa maneira, visualizar? A gente muitas vezes visualiza alunos e profissionais, às vezes, como canivetes fechados, ou seja, as habilidades no campo da avaliação ainda não estão bem desenvolvidas. Tá? Eu acho que o grande desafio dos formadores, das pessoas que estão nas práticas profissionais, é abrir um pouco esse canivete, vou usar essa metáfora. E é mais ou menos como se a gente se perguntasse, eu estou no A, no nível B, no nível C, ou seja, em qual grau as minhas habilidades, os meus repertórios em avaliação psicológica estão bem desenvolvidos. Então eu diria que eu acho que um dos grandes desafios hoje, aí sim, é como desenvolver esse processo durante a formação, na formação continuada, nos cursos de especialização e na prática profissional, a partir das experiências profissionais de todos. Então, eu diria que abrir o canivete passa a ser um dos grandes desafios do nosso campo. Além disso, também nós sabemos que o que não faltam são tipos de avaliação psicológica no exercício profissional. Neuropsicológica, no campo da deficiência intelectual, exames ocupacionais, etc, etc. Não vou ler, estão todos presentes aí nesses slides, mas assim, é difícil hoje você encontrar uma área da psicologia em que não há uma oportunidade de avaliação psicológica. São muitos tipos, são muitas modalidades. Né? A perícia, a autópsia psicológica, no esporte, na forense, no trânsito. Realmente, a variedade de tipos de avaliação psicológica, eu acho que todos têm uma ideia sobre isso. Mas, novamente, ao mesmo tempo em que a variedade, o espectro de oportunidades, ou seja, o grande leque aberto de tipologias de avaliação psicológica, não necessariamente estão bem subsidiados em repertórios, em habilidades, aquela ideia que eu passei para vocês antes, do canivete aberto. Então, nem sempre o canivete está aberto, as habilidades estão dispostas, os repertórios estão dispostos para entender essa complexidade de tipo espectros de avaliação que se dirige ao campo clínico e também para o campo não clínico. Eu vou abordar um aspecto que eu acho interessante do processo de formação do psicólogo que se liga com a prática profissional. Em geral, eu tinha afirmado para vocês que a avaliação psicológica é uma área nuclear da psicologia. Assim continua, eu chamo isso de mundo 1.
Ou seja, os alunos começam a ter, o Jamir é professor do campo da avaliação, também sabe disso, que nós, aos poucos, vamos inserindo os alunos no seu mundo 1, né, que conhecer um pouco o que é avaliação psicológica e por que ele faz parte da formação básica de compreensão dos fenômenos psicológicos. Aos poucos, os alunos vão percebendo, nos seus estágios, nas relações com os supervisores, nas primeiras aplicações, de que ele não somente pode compreender esse mundo 1, como pode desenvolver algumas habilidades importantes, como saber observar, saber descrever, saber fundamentar, saber analisar e saber interpretar alguns fenômenos psicológicos por meio de processo de avaliação psicológica. É o primeiro momento da relação teoria-prática, né, em que os alunos têm contato com esse espectro. Agora, tem um mundo ali, que é o mundo da prática profissional, que eu chamo de mundo 3. E aí, na prática profissional, não tem supervisor. Você tem o seu CRP, você está na relação com o mundo do trabalho, e aí você vai ter que, a partir do que você aprendeu a desenvolver o mundo 1 e o mundo 2, saber investigar, saber avaliar, saber mensurar, saber, né, verificar uma série de condições de habilidades psicológicas, porque agora é relação prática-teoria, é exatamente o inverso. Você se depara com a demanda, com o problema, e você agora passa, a partir da prática, a desenvolver os seus argumentos, né, a sua capacidade de investigação, que deveria estar desenvolvida antes, no mundo 1 e no mundo 2. Com isso, o que a gente percebe na nossa formação como psicólogos, como estudantes, como profissionais? Que a gente tem um vetor que vem lá do mundo 1, no mundo 2 e no mundo 3, que a gente percebe ao longo da prática profissional de que a gente precisa se especializar um pouco mais. Ou seja, que a nossa formação é um tanto quanto genérica, não somente em avaliação, mas ela é um tanto quanto genérica, e você começa a pensar, como é que eu vou fazer avaliação em neuropsicologia, como é que eu vou fazer avaliação no esporte, como avaliação no trânsito, como vou fazer avaliação na área forense, na área do trabalho, sem ter um mínimo grau de compreensão mais especializado, mais específico em relação a isso. De outra maneira, também a gente começa a perceber que há uma necessidade de formação continuada, né? Ou seja, a formação não foi suficiente. E o campo da avaliação psicológica é um dos campos da psicologia, não sei se vocês sabem, mas uma das especializações mais procuradas, porque exatamente é uma especialização que é tão básica e tão necessária ao campo geral da psicologia, que ela é muito procurada, né? E ela tem uma grande força de fato aplicada. E isso envolve o tempo das pessoas, né? Ela vai perceber, depois de formada, que o mercado vai regular seu trabalho, que o conselho vai fiscalizar seu trabalho, né? Que o conselho vai orientar o seu trabalho, que ele vai voltar à universidade muitas vezes para fazer perguntas, né? Porque ele tem dúvidas de como fazer o exercício profissional por meio da avaliação psicológica, que ele vai constituir grupos de trabalho, grupo de supervisão, ou seja, ele vai começar a perceber que aquele tempo da sua formação foi insuficiente. E ele vai começar a entender que ele precisa de formação continuada. Por quê? Porque, basicamente, a avaliação psicológica trabalha com o tripé clássico de qualquer formação científica, né? Uma base científica, uma base ética e uma base legal, tá? E a avaliação psicológica, aí, do ponto de vista legal, talvez seja uma das áreas, dos campos aplicados da psicologia, onde há mais quantidade de resoluções e notas técnicas e normas técnicas que organizam, orientam e fiscalizam o trabalho dos psicólogos nessa área. Por isso que a base legal deve ser sempre considerada nesse aspecto, tá? Muito bem. Por último, eu queria destacar um aspecto que eu acho muito importante da avaliação psicológica como um desafio, olhando agora como uma oportunidade para quem trabalha com avaliação psicológica, não somente se dedicar à avaliação psicológica como campo, né, com suas várias e diversas aplicações, mas talvez tentar entender a integração dos processos de avaliação psicológica com os processos de prevenção e com os processos de intervenção. Está cada vez mais em evidência a necessidade de fazer avaliação psicológica de intervenções psicológicas. Está crescendo muito o campo da avaliação psicológica no campo das psicoterapias, antes e pós a intervenção clínica, inclusive não psicológicas, né? Intervenções clínicas não psicológicas, por exemplo, cirúrgicas, né? Estética, reabilitadoras, funcionais, etc. Ao mesmo tempo que todas as preocupações psicológicas relacionadas à prevenção de risco, prevenção de agravos, prevenção de eventos críticos, a avaliação psicológica também pode contribuir fortemente no campo da prevenção. Então, eu diria que um desafio bastante atual não somente é desenvolver repertórios no campo da avaliação psicológica, mas procurar integrar esse repertório e esta construção de conhecimentos no campo da avaliação psicológica com a prevenção psicológica e com a intervenção psicológica. Eu diria que esses são 3 espectros muito interessantes. Com isso, eu queria abrir esse seminário, essa mesa redonda, com essas reflexões iniciais. Espero que nos ajude aí no momento posterior algumas discussões
sobre esse assunto. Cumprimentar novamente ao Conselho, a oportunidade de estar aqui com todos os presentes, todos os conselheiros, todos os colegas e todos os profissionais que estão participando desse terceiro Seminário Catarinense de Avaliação Psicológica. Cumprimentar o Jamir e a Sabrina que estão aqui conosco, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Roberto, pelas excelentes colocações que nos fazem refletir. E acho que vamos ter até um bom tempo para discussão. Essa foi a ideia do seminário. E agora, então, eu gostaria de apresentar a vocês a psicóloga e colega Sabrina Guide Valverde. Ela é psicóloga formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, especialista em gestão de pessoas, especialista em trânsito, profissional com mais de 20 anos de experiência com foco em avaliação psicológica na área organizacional e trânsito, fundadora e responsável técnica da Avaliar Psicologia, atuação focada no desenvolvimento de projetos customizados na área de gestão de pessoas, como assessment, promoção de qualidade de vida e diagnósticos, pesquisas em geral. Professora de cursos de capacitação e pós-graduação nas áreas de avaliação psicológica e gestão de pessoas. Obrigado por estar aqui, Sabrina. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Professor Jamir, Cíntia, né, presidente do nosso conselho, parabéns pelo evento. Cumprimento a toda a plenária, em primeiro lugar, pela quantidade de eventos técnicos e científicos que a gente vem tendo aí, né, desde que vocês assumiram a gestão. Era uma necessidade da categoria e realmente, né, eu acho que a gente precisa estar fazendo esse agradecimento ao empenho dessa plenária. Tá? Em segundo lugar, professor Jamir, obrigado pelo convite e ao mesmo tempo pela parceria de trabalho. Né? Professor Roberto, que foi meu professor na primeira especialização de avaliação psicológica. Né? Não precisamos lembrar há quanto tempo, né? Eu queria complementar a fala do professor Roberto hoje, trazendo um pouquinho de uma demanda que vem batendo na porta dos psicólogos no campo 3. Né? E aí eu intitulei essa minha fala hoje como sendo o psicólogo e o mundo digital. E aqui não estou falando do mundo digital, nem do Instagram e nem do Facebook. Né? Que também acaba sendo hoje um canal de comunicação muito forte entre os psicólogos e a sociedade, mas eu gostaria de trazer alguns questionamentos e algumas reflexões sobre essa questão do mundo digital, que é um caminho sem volta. Professor, eu preciso do passador de slide. Eu disse, ué, cadê? Então, assim, pensando em tudo que nós estamos sendo desafiados pelo mundo digital, né? Para onde nós estamos caminhando dentro do mundo da avaliação psicológica? Né? E eu tenho me feito um questionamento com relação a esse mundo digital, especificamente desafiada em 2018 por um cliente que precisava que determinadas demandas fossem atendidas à distância, mas muito mais de um ano para cá. Isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com todos os psicólogos. Né? Pensando nisso e tudo que a gente vem enfrentando, eu tenho refletido sobre se nós conseguimos visualizar onde esse caminho vai nos levar, aonde o caminho digital vai fazer com que a gente seja desafiado a ponto de mudar ou não, manter ou não determinadas práticas em avaliação psicológica. Né? Então, esse é um caminho de evolução que eu entendo que não temos mais retorno. Né? Não temos mais retorno. Para pensar nesse assunto e pensando em mitigar um pouquinho do frio da barriga que a gente acaba sentindo, eu queria lembrar 4 grandes marcos
que eu acho que mexem com a vida do psicólogo e de toda a produção técnica científica na área de avaliação psicológica nos últimos 20 anos. E aí eu acho que o primeiro marco é o advento da SATEPS. Quando a SATEPS foi criada, nossa, foi um burburinho gigante na área de avaliação psicológica, né? E agora, como é que vai ser? Na época, eu não sei exatamente o número de instrumentos de avaliação psicológica que nós tínhamos à disposição, mas eu me recordo que não passava, eu acho que de 10 instrumentos psicológicos. Em torno disso, não muito mais ou muito menos do que isso. Né? E todas as regras que vieram no início e nos assustaram, tanto quanto talvez esse mundo digital que está aí, né? Nos desafiando diariamente. Então, eu acho que, pensando em SATEPS, eu queria convidar todo mundo a respirar um pouquinho mais e tentar deixar passar esse frio na barriga, porque a SATEPS por si só nos trouxe desenvolvimento para a área de avaliação psicológica. Antes da SATEPS, nós tínhamos pouquíssimos instrumentos validados, ou melhor, eles não eram validados. Muitos instrumentos, inclusive, nós usávamos com referências internacionais, não com referências e pesquisas nacionais. Né? Além do número restrito de instrumentos, então a gente acabava, na época, fazendo comparações não ideais e não cientificamente, né, tão consistentes quanto as que a gente consegue fazer atualmente. Então, 20 anos depois, a gente sabe que tudo aquilo que a SATEPS produziu fez com que hoje a gente tenha uma lista muito consistente. Não vou dizer que é uma lista satisfatória, porque a gente vai aumentando os desafios, a gente vai, né, querendo investigar outras coisas, mas é uma lista. Sim, hoje nós temos mais de 130 instrumentos validados com pesquisa, né, na população brasileira, com norma, ou seja, a gente pôde desafiar os psicólogos, os pesquisadores, né, e todo o meio que envolve a avaliação psicológica a partir do advento da SATEPS. Então, eu acho que existe no Brasil uma psicologia antes da SATEPS e uma psicologia depois da SATEPS. Tá? Depois, o segundo marco que eu queria trazer para a gente pensar são todas as normativas sobre o trabalho digital do psicólogo. Eu vou abordar um pouquinho mais à frente, mas atualmente nós temos 6 normativas e a primeira delas é anterior à SATEPS. Ela é do ano 2000. Então, assim, antes mesmo de todo esse desenvolvimento, nós já tínhamos aí sido provocados pelo próprio conselho, ou seja, já existia uma demanda da sociedade pelo atendimento psicoterápico online ou à distância, remoto. Né? Então, assim, fazem 20 anos que nós temos aí essa demanda da sociedade para a nossa profissão, mas efetivamente a gente vem só nos últimos anos, né, desenvolvendo e nos aproximando dessa área. Tá? O terceiro marco, o professor tocou agora, é o boom que nós temos, principalmente depois de 2015, da quantidade de oferta a partir de uma necessidade, sim, profissional, de especializações da área de avaliação psicológica. Então, sim, o psicólogo, ele vem entendendo que é necessário continuar o seu aperfeiçoamento teórico e científico na pós-formação. E a avaliação psicológica é, sem dúvida nenhuma, a porta número 1, porque a gente faz avaliação psicológica em
todas as áreas. Não é à toa que a lista que o professor apresentou ali era uma lista, né, bem extensa. E eu ainda recordo aqui que recentemente tivemos reconhecido pelo Conselho Federal a área de avaliação psicológica, né, como uma área de especialidade do profissional. Então, isso vem agora aqui, recentemente, de um ano, 2 anos para cá. Né? E, por fim, o quarto marco, que eu acho que nos empurrou de vez para essa questão do mundo digital, é a questão da pandemia. Né? Ou seja, a pandemia ela fez com que a gente enfrentasse de uma vez por todas, né, essa necessidade que o Conselho Federal já falava desde os anos 2000. Então, a pandemia fez com que a gente tivesse alternativa zero. Ou eu procuro, né, entender como eu posso fazer, através das normas do Conselho, esse meu trabalho à distância, como eu posso, né, fazer não só o atendimento psicoterápico, mas as avaliações em si, né, à distância. A grande questão, e eu acho que isso é uma fala que o professor também traz, é o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, desse desafio, de tudo isso, eu entendo que a principal pergunta que nós temos é: qual é a essência do processo de avaliação psicológica que deve ser mantido e o que é adereço deste planejamento, que são os recursos, papel e lápis, estar presente, quando e como, que eu preciso, talvez, me desenvolver, me adaptar. Tá? Vamos pensar ali no marco 2 que eu trouxe. Eu trouxe aqui uma pequena revisão. Então, assim, ó, a gente tem a resolução 3 de 2000, que falava sobre o atendimento terapêutico, a 10 de 2003, que falava ainda, né, sobre, fez algumas alterações na resolução anterior. Em 2005, a gente começa a falar sobre o atendimento psicoterapêutico e outros serviços. E aqui, em 2005, é que nós vamos ter a possibilidade aí de incluir as questões de avaliação psicológica. Ou seja, fazem 16 anos. Né? Então, é um desafio para todos nós, mas é um desafio que está guardado em algum lugar há 16 anos, de uma forma muito tímida, mas que nós ainda não tínhamos abraçado completamente. Né? Depois, a gente teve lá em 2012 a resolução 11, em 2018 a gente teve uma revisão e em 2020, aí em abril, né, com a questão do Covid-19, uma nota, né, que complementava e reforçava a forma de credenciamento, como que eu tenho que fazer para começar a atuar nessa área. Então, assim, apesar de ainda ser um desafio para todos nós, né, é um desafio que está aí batendo na nossa porta há muito tempo. Esse desafio, eu entendo que nos traz 3 grandes pensamentos, que é, primeiro, ressignificar o nosso setting de avaliação psicológica. Então, eu não consigo mais pensar exatamente num planejamento de um processo técnico-científico de uma avaliação psicológica do mesmo jeito que eu fazia na forma presencial. Então, eu preciso aprender, o professor já destacou isso, aprender a dominar estes outros recursos que vão poder mediar, né, essa avaliação. A segunda grande questão, o professor tocou muito nessa tecla, né, é a formação. Então, a gente precisa pensar, né, em como é a nossa formação hoje. E a nossa formação hoje, ainda em 2021, é voltada na sala de aula para o atendimento presencial. Né? A universidade
ainda não está, pelo menos daquilo que eu conheço, né, dos contatos que eu tenho, em sua maioria, é claro que existem exceções, existem já iniciativas de, sobretudo, de especializações e não de formação de base, da graduação, né, estimulando ou mostrando ainda, né, como para o nosso aluno, para o nosso futuro psicólogo, que ele tem estes dois mundos para dar conta, né? O presencial e o digital. Tá? E por fim, aquilo que está para cada um de nós, muito mais, que é realmente querer se adaptar a este processo. Isso é uma opção. A gente vai, com certeza, ter colegas que vão optar por trabalhar apenas no mundo presencial. E tudo bem, né? Entretanto, a gente também vai poder ter colegas que vão se especializar e que vão fazer processos de avaliação psicológica apenas nesse mundo digital. E quando eu falo digital, vou retomar essa minha observação daqui a pouco, mas eu queria chamar a atenção de que quando eu falo mundo digital, eu não estou falando apenas de atendimento online e avaliação à distância, mas eu também quero falar aqui da adaptação do processo de trabalho, do processo aonde a gente faz um planejamento e a gente talvez abandona, sim, o papel e lápis. Então, eu queria provocar esse pensamento. Talvez eu trabalhe presencialmente, mas com vários recursos digitais. Tá? Então, vamos guardar aí esse pensamento. Então, a gente vive hoje um momento disruptivo, aonde eu posso trabalhar no presencial, no digital, em ambos, mas eu entendo e gostaria de pensar com vocês que a gente não pode, de forma nenhuma, abrir mão do processo técnico e científico. E aí, vou lembrar de um material que eu uso até hoje em vários cursos, que é do professor, que é de um ciclo de planejamento. A gente precisa, inicialmente, sempre que pensar num processo de avaliação, pensar o que eu preciso avaliar, né? E a partir daí, me sair fazendo perguntas para saber, então, se o que eu preciso avaliar pode ser um indicador ou uma demanda para o mundo presencial, para o mundo digital, ou híbrido, em algum momento digital, e talvez, né, num segundo momento presencial. Né? Podemos pensar assim, um exemplo que vem fazendo parte da minha prática é um processo seletivo, onde nós temos um número elevado de participantes. Eu tenho aí, né, a possibilidade de fazer uma triagem inicial de forma digital. E assim que eu tenho já candidatos mais aderentes ao perfil, sem trazê-los para o mundo presencial, pensando nas contingências da pandemia, na segurança e tudo mais. Né? Então, um exemplo apenas. Então, com isso, eu queria convidar todo mundo a fazer um mergulho digital, né? Pensando nesse processo. Nesse processo, eu vou ter velhas demandas, aquelas clássicas que a gente aprende na formação, novas demandas que são, e aí eu referendo aí todo o sofrimento, sobretudo, que a gente tem numa maior frequência na população. Não necessariamente esse sofrimento está sendo constatado em diagnóstico, mas ele precisa ser acompanhado, precisa ser tratado para trabalhos de prevenção, e aí eu preciso ser assertiva no processo de avaliação psicológica para entender, inclusive, se esse é um processo de sofrimento com a intervenção A, ou se nesse processo de avaliação eu tenho, né, realmente a confirmação de um diagnóstico, aonde eu vou ter outro tipo de trabalho e de intervenção. Né?
O professor falou aí das avaliações, eu estou chamando aqui de compulsórias e não compulsórias, tá? Mas, sobretudo, independente aí, é claro, vamos pensar nas clínicas e não clínicas, as avaliações compulsórias, em sua maioria, legalmente hoje, não têm a indicação de serem à distância, certo? Porque são perícias. Então, esse é um processo técnico-científico que a gente precisa entender. As avaliações clínicas, dependendo da demanda, eu vou conseguir ou não fazer com que esse processo seja digital ou híbrido. Independente do processo ser compulsório ou não, o que eu queria chamar a atenção de todos é para a questão da sincronicidade. Isso eu acho que é uma demanda técnica científica, né? E que é uma dúvida, né, muito grande de colegas, mas estar síncrono, ou seja, estar presente no processo de avaliação, independe se este processo é digital ou presencial. Né? E aí, lembro e destaco assim, a importância de, mesmo que eu esteja num processo digital, se eu vou fazer a aplicação de um instrumento, eu preciso estar presente neste momento. Eu preciso estar lá. Eu preciso orientar este avaliado antes sobre o seu cenário, o que é possível, o que não é possível, para que ele possa se preparar, para que eu não tenha influências externas, do mesmo jeito que eu faço no mundo presencial. Quando eu cuido do meu setting, quando eu preparo a sala, quando eu preparo a iluminação, né? E eu preciso estar lá também para observar o comportamento dele. Né? Então, assim, uma frase que talvez muitos colegas já me escutaram: fazer avaliação online ou à distância não é enviar links de testes. Né? Então, assim, a gente vai ter nesse processo todo, né, algumas avaliações psicológicas que vão poder ser digitais, outras que vão poder ser apenas presenciais e outras ainda que poderão ser híbridas. Então, a formação, e aqui volto e destaco, né, a fala do professor, a formação é hoje e vai continuar sendo a formação periódica, constante, o grande X da questão do nosso processo para esse mergulho digital. Então, a gente vai precisar continuar testando o que dá certo, o que não dá certo, aprendendo a usar, mas, sobretudo, estudando e fazendo pesquisa, né, sobre todos os resultados que são conseguidos, né, alcançados em processos digitais, em processos presenciais, comparando ambos e podendo entender exatamente o que vai poder ser digital, o que não vai poder ser digital e o que vai poder ser híbrido. Né? Então, eu queria pensar com vocês recursos, né, do trabalho híbrido em avaliação psicológica, porque eu acho que é assim que a gente precisa, nesse momento, começar a entender. Então, inicialmente lá, eu coloquei um desenho de um tablet, porque eu imagino que mesmo presencialmente, eu não queira mais trabalhar com papel e lápis, né? Eu queira já estar trabalhando com uma plataforma, por exemplo, ou com o meu guia de entrevista, guia de anamnese, num formulário já, né? Que vai organizar e que vai facilitar, inclusive, a minha vida depois para todas as exigências das normas, né, do conselho que eu tenho que atender. Penso aí que a gente ainda vai ter um momento presencial, né, onde a gente vai estar ali com o nosso avaliado ou o nosso paciente. Entretanto, neste momento, vou lá para o outro lado, eu posso estar presencialmente com ele, mas ao invés de aplicar ou usar um instrumento em papel e lápis, eu posso solicitar que ele responda aquele material de forma informatizada, mas presencialmente. Né?
Então, a gente pode mesclar aí. E eu acho que esse é um desafio de criatividade. Quando eu falei lá no início em ressignificar o nosso setting de trabalho, é misturar quando podemos e quando vamos garantir um processo técnico e científico. Lá em cima, a gente tem um grupo de pessoas e eu penso aí que nós vamos continuar fazendo em alguns processos trabalhos grupais, dentro de vários trabalhos, mas nesse mundo digital, talvez num período muito curto de tempo, a gente possa ter salas virtuais aonde eu posso estar de forma síncrona, aplicando exatamente o mesmo instrumento psicológico com várias pessoas, mas de forma síncrona, com salas diferentes e garantindo todo o processo técnico e científico, né? Por último, aquele desenhozinho azul ali é um desenho de banco de dados, aonde eu imagino que cada vez mais os psicólogos vão se apoiar em plataformas digitais, aonde eles vão utilizar plataformas para estar guardando as suas informações, plataformas essas já aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados, plataformas estas, né, com muita segurança, né, atendendo a todas as exigências do Conselho, mas eu tenho N possibilidades. Hoje a gente já tem no mercado plataformas aonde eu posso guardar todos os prontuários de atendimento, né? Então, assim, eu posso trabalhar, de novo, no presencial, entretanto, ter todos os meus dados guardados, organizados no mundo digital. Então, a gente tem ainda, né, o que eu estou chamando aí de modalidade híbrida. Eu posso ter uma plataforma digital aonde eu vou guardar ou estruturar um processo de avaliação psicológica. A gente já tem opções no mercado, né? Eu posso ter plataformas que me permitam fazer um acompanhamento não de mas de 500 colaboradores de uma empresa ao mesmo tempo. E a gente também já tem, né, soluções no mercado. Então, eu vejo que esse mercado digital é um mercado de apoio ao trabalho do psicólogo que atua em avaliação psicológica, que cada vez mais está sendo desafiado e que nós teremos soluções cada vez mais interessantes para estruturar aí, né, o trabalho, dar apoio no processo de decisão. Entretanto, ele não vai jamais, se nós não permitirmos, e eu acho que esse é também uma alerta que a gente tem que pensar, eu vou sempre precisar do psicólogo para fazer o cruzamento desses dados, né? O mundo digital não vai substituir o trabalho do psicólogo. Ele vai dar estrutura e apoio para o trabalho do psicólogo, porque a decisão, seja de indicação ou não para uma cirurgia bariátrica, seja, né, para trabalho num local que envolva altura, confinamento, ou num porte de arma, de uma forma presencial, ele pode estar apoiado por, né, soluções digitais e que vão fazer com que o psicólogo tenha mais tempo para fazer o que é o cerne do seu trabalho. É fazer com que o psicólogo tenha tempo para fazer análise dos dados coletados, tempo para escrever uma redação técnica, né? E que ele possa, então, trazer cada vez mais qualidade para o seu processo de avaliação psicológica. Então, eu acho que esse é o grande X da questão. E aí, o professor falou nessa palavra, que eu acho que é, ou termo, que eu acho que é o grande segredo do negócio. E quando lá no início eu perguntei sobre o que é essencial, para mim, o essencial, o desafio essencial do processo de avaliação psicológica
é o raciocínio clínico, que não será substituído nunca por nenhuma plataforma, por nenhum outro processo digital. Ele é de responsabilidade técnica e científica do profissional, né? Mas ele pode, sim, ser desenvolvido aí através de apoios e recursos, né? Fazendo com que o processo de avaliação psicológica, seja no mundo presencial, seja no mundo digital, ou seja numa modalidade híbrida, né? Como eu estou trazendo aqui, seja feito, né? Com técnica, com referência científica, né? Mas que, sobretudo, venha com novidades e aperfeiçoamento para a nossa área de avaliação psicológica, né? Então, fico aí à disposição. Muito obrigado, professor Roberto Cruz e Sabrina Guide Valverde, pelas suas contribuições e pelo conhecimento compartilhado e também pelas várias práticas do dia a dia, né, que nos ajudam a elucidar algumas questões. Então, agora a gente vai encerrar essa atividade. Muito obrigado por estar aqui conosco.